Oiê, somos uma graça, hello, estamos aqui novamente com as duas pessoas importantes que sempre me ajudam muito, que é a doutora Samantha e a doutora Diva, e nós vamos falar uma coisa muito importante, porque eu acho que é o seguinte, nós estamos aqui para ajudar, e as mulheres em geral estão tendo, não é problema, porque mulher inteligente tem dificuldade, está tendo uma dificuldade porque os maridos estão entrando numa coisa que é a mesma coisa que menopausa, só que o nome é andropausa. Então, a gente vai ajudar vocês, nós vamos tentar, né? Vamos fazer uma tentativa para explicar para vocês como funciona, porque aí vai ser mais fácil lidar com essa dificuldade. Então, Diva, muito prazer por ter vindo. Eu queria que você desse uma explicação na parte física, né? Sim. E depois a doutora Samantha vai falar a parte psicológica, que é importantíssima também. Aliás, as duas são, né? Então, por isso vieram as duas para falar. Então, por favor. Eu sou Diva Leonor Monteiro, médica clínica, e hoje nós vamos dar algumas dicas para as esposas do que acontece com o envelhecimento do marido. A mulher, ela tem a menopausa. O que é isso? É parada da menstruação. Então, fica muito claro isso para a mulher, né? Já o homem não, ele vai tendo uma deficiência progressiva da testosterona, que é o hormônio masculino, que tem muita função, várias funções no homem. Então, essa queda progressiva vai levar o homem a uma série de sintomas a partir dos 40, 50 anos e até 60 anos. Nos 60, todos eles já têm, mas pode começar nos 40 anos. Olha, antes a gente acha que 40 anos é uma pessoa jovem, isso super jovial. Pode acontecer. Então, a testosterona é muito importante, por quê? Se lembrarmos do garoto na puberdade, ele começa a ter pelos, ele começa a engrossar a voz, cresce o pênis, o testículo amadurece, a próstata amadurece, e com isso ele começa a ter os caracteres sexuais masculinos, né? E esse hormônio vai pela vida toda. Então ele é responsável pela integridade sexual do homem. Então o homem fica com ereção, o homem tem espermatogênese, ele forma os espermatozoides, ele tem desejo sexual, libido, que é chamado, né? A libido sexual. E não só do ponto de vista sexual, como também a parte do humor. Sim. Então, o homem tem uma certa agressividade, porque antes, lá, quando nós morávamos na caverna, o homem saía para caçar. E a mulher ficava em casa. E a mulher ficava cuidando dos filhos. Então, essa impetuosidade, essa mais agressividade, não violência, tá? Tem nada a ver com violência. Sim. Isso daí vem do homem. O humor. Então, isso tudo é o universo masculino. A massa muscular do homem é muito maior que a da mulher. A testosterona faz a síntese da proteína do músculo, né? A massa óssea do homem é maior também, porque a testosterona também ajuda. Então, do ponto de vista clínico, nós temos alterações mentais e nós temos, por exemplo, quando a testosterona vai diminuindo, o indivíduo tem menos foco no trabalho, ele começa a ter uma certa dificuldade de concentração. Então, isso não quer dizer que ele esteja com algum problema emocional. Não, isso é só por falta do hormônio. Então, nós temos a área sexual, a área mental, e nós temos principalmente a parte muscular e a parte óssea. Então, mas, por exemplo, nisso que você está falando, uma vez nós já conversamos sobre esse assunto, se você for andar na praia, que nós andamos sempre na praia, você vê um monte de homem assim, que está indo para frente. E a pessoa não é... Quer dizer, você percebe que ela está indo para frente porque ela está ficando velha. Ela está entortando, não é verdade? É verdade. Então, mas, olha só, além da perda muscular, que na mulher também é muito importante, o homem vai perdendo massa óssea também. Sim. E se ele não fizer exercício, uma alimentação saudável, se ele não tiver musculação,
se ele não fizer nada, todo mundo vai entortar e vai vir para frente. Então, inclusive a mulher. Então, as esposas veem que o marido está tendo alguma dificuldade na relação sexual, na ereção, uma dificuldade de fertilidade, muitas vezes. De concentração também. Então, isso tudo acontece por queda do hormônio. Então, existe tratamento para isso, e as esposas entendam isso como não sendo uma falta de desejo do homem por ela, ou alguma outra situação. Isso pode ser a deficiência do hormônio masculino. E que para o homem, a andropausa não é um nome adequado, mas sim deficiência do andrógeno, envelhecimento masculino. É tanto que você fala isso, a pessoa fala, como que é? Deficiência, o famoso. Não sabe o que é. Não sabe o que é, por isso que a gente fala andropausa. Mas não pausa nada, a coisa vai aos poucos, né? Então, gente, vocês não precisam ficar preocupados, que tudo tem uma explicação. Isso tem explicação também, né? Isso também tem. Samanta, doutora Samanta, queria que você explicasse o lado psíquico da história. Não, vamos lá então. Depois dessa aula biológica, agora vamos com o complemento psicológico. É o clichê, né? Em psicologia a gente fala que o ser humano como um todo, ele é um ser biopsicossocial. Então tem a parte biológica que está atrelada à parte psicológica dentro da sociedade em que vivemos. Tem nem como a gente fugir disso. Depois deste relato todo, o que acontece dentro da mente do homem e que respinga nos casamentos, nos relacionamentos, enfim. Uma crise de identidade. Uma crise de identidade. Essa é o primeiro grande tópico para a gente falar sobre a andropausa nesses termos que a doutora Diva explicou. Uma crise de identidade de que tipo? Do tipo, eu me reconhecia antes... Eu não sou mais quem eu era. Isso. E agora, quem sou eu? Nessa versão nova do meu corpo que eu não estou acostumado e não sei me lidar com. Então, esta crise, ela acontece e assim, o homem não consegue verbalizar. Ele não consegue verbalizar porque ele vai verbalizar, por vezes, uma disfunção erétil. Como? Vai ficar com vergonha. Da própria mulher para a própria mulher. Cara, né? Então não pode falar. Não pode, porque ele associa aquilo ao ser macho. Sim, então a masculinidade dele está na potência do pênis. Sim. Se isso falta, então como que eu me comporto nessa sociedade? Ainda mais no século XXI, essa que a gente vive aqui, praia, que é todo mundo sarado, não dá para você ficar andando, como é caindo que você falou? Não dá. Tá todo mundo correndo, malhando. Então, assim, como não? Não dá para ficar não dá para ficar na praia caindo. E aí, quando o homem começa a se perceber que aquele pênis dele de 20 anos não é mais o pênis de 40 a mais, aí entra na grande crise identitária, que é o que a gente chama, e é que ele não sabe lidar. Aí a mulher, por tabela, começa a se questionar: será que eu não estou sendo mais objeto de desejo? Será que eu não sou mais desejável como antes? Sim. E por isso meu marido está deste modo? Sim. E aí o casal, se não tiver um bom diálogo... E aí ainda a outra parte, né? Será que ele tem outra? Daí é só lá da mulher de pensar, porque a última das coisas é a questão de pensar: será que está faltando hormônio no meu marido? Está. Mais da metade dos casos está. Mas aí vem... Se o casal é mais ou menos parelhado de idade, vamos pegar casal de 50 a mais. Não sou mais tão bonita quanto eu era com 20 e poucos anos. Ele também não é mais nenhum rapaz de 20 e poucos. Sim. E aí o casal começa a entrar em conflito. O ruim é um conflito solitário. Sim. O bacana é quando os dois conseguem dialogar e conversar sobre aquilo que está acontecendo. Do tipo, eu te desejo, mas eu estou com algumas questões. Mas é muito difícil para o homem se abrir aqui para a esposa. Eu vou falar uma coisa que não estava no script, mas hoje morreu uma super humorista no Brasil. Vocês viram que morreu? E ela era ótima. E eu vi uma entrevista dela hoje que ela deu. Quer dizer, ela deu. Uma coisa que ela falou no jornal hoje, que tudo você pode perder, você só não pode perder o bom humor. Então, se você tiver bom humor para conversar sobre isso, que é o que a gente faz, a gente se diverte, fala um monte de bobagem, dá risada. Porque tem coisa que você tem que melhorar. Mas não adianta você chegar a fazer um muscando.
você tem que ir na manha, não é assim? E o Porque casal, assim funciona. o casal saudável, as pessoas saudáveis são aquelas Sim. que geralmente riem da situação, Sim. riem de si próprias e Sim. riem junto com o outro. Sim, que é isso aí. Então, quando faltar diálogo num relacionamento, vai ser mais difícil para o homem nesse momento da Sim. vida que ele está estranhando, igual aquele garotinho que estava estranhando o nascimento de pelos que não tinha Sim. antes, como manusear esse Sim. pênis. O que fazer agora? Aí a gente tem, 20 anos que o homem já sabia como lidar Sim. com a sua própria sexualidade, e agora tem que descobrir numa nova versão da vida, idade. A própria história, quer dizer, isso aconteceu, e eu me lembro disso, que eu nem vou falar isso porque ele vai querer me matar, mas enfim, quando meu filho era pequeno, ele não sabia nem como fazer xixi. Aí eu tive que ensinar, falei, como é que faz? É aqui. Mas não é isso. Começa a doutrinar, né, Sim. a pessoa. E aí quando chega que ela está pronta, ela fala, e agora? Agora não sou mais eu era, como é que vai fazer agora? É uma reconstrução, tem de se haver, ainda mais nós que estamos vivendo muito tempo, né, mais do que séculos passados nós vivíamos, é uma nova construção. A gente tem que entender o nosso novo momento, tanto individual quanto enquanto se relacionar em casal e familiar também. Porque a partir do momento que a gente vai envelhecendo, tem-se família, a nova geração está vindo. Este confronto de observação de geração, de você perceber que você está sendo destronado, também entra na parte psicológica do homem. Sim, acho que essa parte é destronada para todo mundo, né? Para a mulher e para o homem, também, né? Para a mulher também. Porque, na verdade, como disse a doutora Diva, chega uma hora que a pessoa não fala porque ela não pode falar isso, verbalizar isso. Sim. Mas quer dizer que você não serve para nada, né? Você é uma velha, inútil, e que você precisa, você não pode andar muito, você vai cair. Vai cair, vai ela. Olha, o homem, a expectativa do homem em 1900, a expectativa de vida era em torno de 33 anos. Então, na realidade, as pessoas viviam bem até os 40, mais ou menos, e não passavam muito além disso. Em 1900, na década de 1900. A partir do momento, foi 1960, 1970, com a medicina em evolução, condições sanitárias adequadas, as pessoas pararam de morrer de doenças infecciosas e começaram a envelhecer mais. Então, a pirâmide etária do Brasil, pode ver, ela era assim, depois ela começou a ficar assim, né? Então, as pessoas começaram a viver mais. E hoje, a expectativa de vida do brasileiro está em torno de 70 e poucos anos, 75, 78, e vai chegar proximamente a mais de 80. Então, a pessoa não ficava velha muito tempo, né? Então, o problema sexual dela, até os 60, até os 50 e pouco, morria. Agora não, a pessoa, por exemplo, partindo dos 60 anos para frente, o homem vai ter problemas sexuais até os 80, 90 anos. E às vezes ele quer ter, ele tem o desejo, né? Você pode envelhecer, mas você acaba tendo energia sexual ainda. E para muitos casais é importante ter isso, não é? É importante. Então, é necessário as esposas entenderem o que acontece com os maridos, né, e ajudá-los, porque eles são, como a doutora falou, eles são fechados. Eu lembro que no meu consultório, toda vez que eu sentia que tinha alguma coisa, eu perguntava para o homem, como é que está seu relacionamento? Aí eles se abriam, porque eles não são capazes de chegar no consultório, ainda mais como uma médica, e relatar que eles estão com dificuldades sexuais. Então, é muito importante vocês perguntarem para o marido, vocês se interarem com eles, né, ou com o filho. Às vezes o filho, a partir dos 55 anos, começa a ter problema, e as mães estão vivas até os 80, 90 anos, então entender o que está acontecendo, se a pessoa fica de mau humor, irritada, começa... A melhor coisa é o diálogo, né? Tem que conversar, porque e tem que entender, se não conversar, não resolve nada. Né? Tem que entender que para a mulher o estrógeno cai e nós temos a pausa da menstruação, para o homem não. Sim, mas você pode muito bem manter uma relação e não acontecer nada. E a doutora Samantha pode dizer... O homem não pode. Então, e a doutora Samantha pode dizer que muitas vezes tem um sexo prazeroso depois de certa idade, que a pessoa já não tem aquela preocupação com gravidez, com uma série de coisas. Então, um casal que se dá bem, ele pode ter prazer, né? E apesar das dificuldades.
E, logicamente, nós temos como dar testosterona, aí cada um procura o seu urologista, pode ser injetável, pode ser transdérmico, pode ser uma série de coisas, tá? Isso daí existe um tratamento para isso, existem outros tratamentos também. Eu não vou entrar na questão aqui. O que não pode é essas... O que não pode é ficar quieto, sofrendo. Pílulas mágicas, né? Que olha, já mataram várias pessoas. Não, as pílulas, elas são bem indicadas, tá? Você está falando do sildenafil, que é o Viagra e as suas coisas. Elas são bem indicadas, elas podem melhorar bastante a qualidade de vida do homem, pode, desde que seja usada de acordo. Então, a pessoa tem um sistema cardiovascular bom, ela tem... Porque a pessoa que fica tomando isso sem um controle médico, ela pode ter uma hipotensão, desmaiar, ter um infarto, isso pode. Então, tem que sempre ter a orientação do médico para aquela pessoa. Tanto usar a testosterona, quanto o sildenafil, quanto a tadalafila e outras dessa linha, para você poder manter a vida sexual. Tem que ter orientação do médico. Tem que ter orientação. Não pode tomar. Não. Tipo, tem um monte de gente que vai na farmácia porque quer e não dá. Então, e outra coisa que eu quero chamar a atenção também, a testosterona é tudo de bom para o homem, mas esse pessoal que vai para academia e toma dose alta de testosterona é altamente prejudicial para o organismo, principalmente para o coração, pressão, para o fígado. Então, atenção. A testosterona, as bombas, vai dar músculo forte, você vai ficar bonitinho por forte, mas você vai ficar muito feio por dentro. Você vai ter muitos problemas de saúde, tá bom? Então é bom prestar atenção. Sempre com o urologista orientando a dose, sempre com o cardiologista permitindo que aquele paciente, naquelas condições, pode usar os medicamentos, tá? Mas os medicamentos são bons. O problema é como eles são usados. E está dado aí o super alerta, porque o que acontece? Isso tudo também, essa fachada por fora bonitona e por dentro todo prejudicado, vem também da baixa autoestima. A gente sempre trabalha com psicológico em que sentido? Para um homem chegar a este ponto de ter que se ingestar sem prescrição médica, sem tomar bomba da cabeça... Isso daqui vai chegar lá na frente, essa conta vai chegar, mas antes dessa conta chegar, biologicamente falando, a parte que o levou a tomar é baixa autoestima, baixa confiança, não, eu tenho que me mostrar desse jeito, o medo da falha no homem é o fim do mundo. Na verdade, trocando em miúdos, que nós teremos que dizer que todo esse povo que vai na academia com bomba e tomar toda uma porcaria, esse povo tinha que ir antes no psicólogo. Não tinha que ir antes no psicólogo, porque esse pessoal não está procurando saúde, esse pessoal está procurando um corpo idealizado para satisfazer. E a testosterona usada para bomba, né, por outra via que não é natural, ela diminui a testosterona natural e pode ter atrofia de certos órgãos. Então, a bomba é uma bomba. Mas eu achei meio indelicado porque eu não sou médica, mas isso existe mesmo. Diminui. Funciona aqui e embaixo não funciona em nada. Acontece. E aquela coisa, é o não natural. Então a base de tudo recai sobre o quê? Sobre o diálogo. Sobre o diálogo. O que a doutora Diva falou, isso acontece não pouco. De chegar até o consultório. Mas você já conversou com a sua esposa? Não, não conversei. Por quê? Vergonha. Vergonha porque a masculinidade está atrelada a uma ereção que não vai acontecer mais como acontecia antes. O cara acha que ela vai se humilhar se ele chegar e conversar. Isso. Olha, eu estou com um problema, será que você pode me ajudar? Agora, que também fique o alerta para as mulheres, como nós conversávamos, dela não achar que é ela que não está mais chamando tanta atenção como chamava antes. Não tão desejado. Não está nela. Não. O problema, 99,9% está na falta de comunicação deste casal. Dos dois sentarem, dos dois conversarem, brincarem, como a gente estava falando, em decorrência da situação, mas mais do que brincar no sentido jocoso, é de ter abertura para falar para o outro. Até porque se estão casados com a premissa de que se amam, vamos passar por essa fase juntos também. Inclusive tem terapia de casal, né? Tem. Que, aliás, tem um monte
de gente que vai Sim. no terapia de casal Sim. com esse problema, né? Sim, tem. Então, Eu gosto Graça, de atender casais. Eu gosto muito, porque quando você atende casal, você vê os dois ali, frente a frente. E é muito interessante o momento em que eles se descobrem aonde estava a falha. Não é o psicólogo que aponta. Ambos percebem. Sim, o psicólogo está ali para orientar, para Mediar. eles chegarem sozinhos. Mediar. no lugar. É tanto que eu sempre brinco, toda a minha primeira sessão minha primeira sessão com um casal eu não vim aqui para votar nem em você, nem em você, então não adianta cada um fazer a propaganda Sim. eleitoral, porque Sim. meu voto não é nem de um nem de outro. É pro casal, e é muito bonito, fica perceptível até para eles, que são o paciente, né, a dupla, perceberem onde que cada um está deixando, não a desejar necessariamente, mas onde cada um está precisando olhar de Melhorar. ajuda. E é importante isso, isso, porque dá bons resultados. porque a mulher também, ela passa por frigidez sexual, ela passa por diminuição do hormônio, atrofia do epitélio da vagina, ela às vezes tem dor na relação sexual. Então, se isso tudo não ficar claro, que ela também acaba se afastando, e ele, por outro lado, acaba se afastando. Então, o que vira isso, não é? O que acontece é que Deus colocou boca nas pessoas e língua para as pessoas falar. Então, se tem algum problema, tem que falar. Falar, eu estou com esse problema. Você também tá. Então, vamos conversar sobre o caso. Sim, né? Mas assim, falando fica tão simples, e deveria ser dessa simplicidade. Sim, mas infelizmente, assim, né? infelizmente não é. Não é. Só se me permite, ainda fechando nesse tema do casal, uma vez eu atendi um homem de 48 com uma moça de 29. O que acontece? Ele já estava entrando na andropausa, mas a mulher de 28 não. Claro. E aí entra tudo isso. Esse roteiro que a Diva fez sem saber o que estava fazendo é o que acontece. Mas será que ele está gostando de outras além de mim? E eu estou querendo ter mais relações e ele não? E ele se sentindo mal, que queria ter relações com ela, estava amando ela, mas aí a diferença de idade pesou. pesou. Eu tenho 2 casais assim, que são amigos nossos e têm essa idade. E pesa, viu? Pesa. Então, ótimo. Estou feliz da vida. Não, então, aí já está aí a dica. Dá para conversar e dá para resolver. Não, ele não tem problema nenhum. E ela é ótima. Ela tem 27 anos, ele tem 57, eles estão muito bem. Enquanto está tudo bem, não tem também. problema nenhum. Nunca perguntei, mas eles estão ótimos, felicíssimos. Isso é o que importa, não é Isso mesmo? Aí. É o que todo mundo quer, ser feliz, na verdade. Então é isso, a nossa dica para vocês serem mais felizes, né? É o que a gente pode tentar, né? Dar umas dicas. Então, gente, muito obrigada, doutora Diva, muito obrigada, doutora Samanta. Eu que agradeço. Estamos aqui, firme e forte. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade que estaremos aqui, com certeza respondendo com a maior boa vontade e bom humor. Alô?